Porque ele disse antes, só tem um quarto aí. O regime iraniano implora oficialmente por misericórdia. Poucos dias após gritar com diplomatas dos Estados Unidos e recusar um acordo de paz histórico, líderes sobreviventes de Teherã agora voltam desesperados à mesa de negociações. Pode ser tarde demais e insuficiente. As Forças Armadas da República Islâmica estão em colapso total e humilhante. Comandantes de elite ameaçam uma grande rebelião, enquanto soldados assustados usam passaportes falsos para fugir para o Afeganistão. Como o presidente Trump acabou de lembrar brutalmente ao mundo, as pessoas que o Irã originalmente enviou para negociar não estão mais vivas. O regime entrou em colapso total, e nossa história começa com o pedido desesperado deles por um cessar-fogo. Falando para um veículo de comunicação esta manhã, o presidente disse que a possível nova liderança do país quer conversar. E eu concordei em conversar, então vou falar com eles. Eles deveriam ter feito isso antes, eles deveriam ter dado o que era muito prático e fácil de fazer antes. Eles esperaram demais. Fim da citação do presidente Trump. O Wall Street Journal informa que Ali Larazani, novo chefe de segurança e líder do Irã, tentou retomar negociações nucleares através de mediadores em Omã. Falando à Atlantic, o presidente Trump confirmou pessoalmente que as conversas podem acontecer, mas se recusou a confirmar quando elas poderiam ocorrer. Além disso, ele também apontou um grande problema. E vou apenas citar o que ele disse. A maioria das pessoas se foi. Algumas pessoas com quem lidávamos se foram porque foi um grande ataque. Eles deveriam ter feito isso antes. Eles deveriam ter fechado um acordo. Eles foram um pouco espertos demais. A Atlantic também informou que o Irã está disposto a ceder bastante para garantir um acordo de paz ou um cessar-fogo. Relatos indicam que o Irã aceitou reconhecer os Estados Unidos, abrir mão de destruir Israel e flexibilizar leis sociais para buscar a paz com os americanos. Mas não parece que Trump esteja com pressa para concordar com um acordo de paz. Falando com Jonathan Karl, da ABC, o presidente Trump comentou sobre a morte do Ayatollah Khamenei. Ele disse: "Eu peguei ele antes que ele me pegasse. Eles tentaram 2 vezes. Bem, eu peguei ele primeiro." Acredito que isso se refere às tentativas do Irã de assassinar o presidente Trump durante a campanha de 2024. Trump comentou quem poderia liderar o Irã após a mudança de regime, afirmando: "O ataque foi tão bem sucedido que eliminou a maioria dos candidatos. Ninguém que pensamos será escolhido, pois todos, inclusive o 2º e 3º lugares, estão mortos." Agora, esse comentário meio que sugere que os Estados Unidos estão buscando uma situação parecida com a da Venezuela, onde eles não querem que todo o regime desapareça, mas sim que alguém do próprio regime assuma o poder. Alguém muito mais amigável aos Estados Unidos. Mas Trump não faz só ataques militares. Ele também oferece algo a quem no Irã quiser mudar de lado. Ouça a proposta. Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, das Forças Armadas e de toda a polícia, eu digo esta noite que vocês devem depor suas armas e terão imunidade total, ou, caso contrário, enfrentarão a morte certa. Então deponham suas armas. Vocês serão tratados de forma justa, com imunidade total, ou enfrentarão a morte certa. Trump apelou à Guarda Revolucionária Islâmica, policiais e membros do regime. Desertem agora e terão imunidade total. Até agora, isso pode ser só conversa. Não há tropas americanas em solo iraniano. E a oposição dentro do Irã foi eliminada, seja presa, executada ou forçada ao exílio. Não há força organizada para unir desertores, nem uma forma clara de contatar os Estados Unidos e negociar. Mas algo ocorre dentro da Guarda Revolucionária, o que é significativo. Agora, toda vez que tentamos falar sobre a Guarda Revolucionária e a verdade sobre como essa organização terrorista opera, temos bots da Guarda Revolucionária bombardeando nossos vídeos com descurtidas e votos negativos. Por isso, se vocês puderem tirar um segundo, clicar no botão de curtir e se inscrever aí embaixo, isso realmente nos ajuda a combater esses bots. Agora estamos recebendo relatos de sérias rupturas dentro das Forças Armadas do Irã, incluindo motim ativo. O ministro das Relações Exteriores do Irã admitiu acidentalmente na TV que os militares estão perdendo comandantes por todos os lados.
Informamos que 40 comandantes de alto escalão morreram nos primeiros minutos do ataque. Qual o impacto disso na infraestrutura militar? Bem, nós perdemos alguns comandantes, isso é um fato, e os nomes já foram anunciados. Mas outro fato é que nada mudou em nossa capacidade militar. Isso é exatamente o que aconteceu da última vez. Você se lembra em junho, quando Israel nos atacou? Eles mataram alguns dos nossos principais comandantes no início dos ataques, mas eles foram substituídos muito rapidamente e, em menos de 12 horas, conseguimos começar a retaliação. Desta vez, foi ainda, você sabe, mais rápido. Em menos de 2 horas, começamos a retaliar atacando alvos israelenses e bases americanas na região. E continuamos fazendo isso. Agora, isso foi nas primeiras 24 horas da guerra. Mas, nas próximas 24 horas, ou acho que nos próximos dias, o número de comandantes que o Irã perdeu aumentou muito, muito mesmo. Aqui temos o presidente Trump confirmando isso ele mesmo para os repórteres. Ouça só. Sim, Dani Bill, bom dia. Falei agora com o presidente. Está muito satisfeito com o andamento das coisas, obviamente está desanimado com a perda de vidas e pode haver mais, ele disse, ao longo do caminho, mas quanto ao progresso, ele disse que estão à frente de onde pensavam que estariam. Quero ler algumas dessas citações que perguntei a ele e como ele respondeu. Ele disse que, quanto ao plano, eles têm um plano, sempre tiveram um plano. A inteligência, o nível de informação que eles tiveram até agora é realmente impressionante. Eu perguntei, então o que você está dizendo é que vocês sabem que há alguém no Irã que vai se levantar? Abre aspas, sim, eu sinto que há. Eu sinto isso e alguns deles já não estão mais conosco, para ser honesto, porque foram 49 líderes que foram eliminados. Achávamos que levaria 4 semanas para eliminar a liderança iraniana. E sempre é assim, sabe? Se eles se escondem, leva muito mais do que 4 semanas. E eles teriam se escondido. Ficamos chocados quando soubemos o que estava acontecendo. Sabíamos exatamente o que estava acontecendo e onde. 49 líderes. E, sabe, eles estão falando agora em usar pessoas que ninguém nunca ouviu falar, mesmo sem saber quem são. Eles estão usando pessoas, estudando pessoas para serem líderes que nem eles mesmos sabem quem são. Você acredita nisso? Eu disse, esse é um plano de sucessão complicado no Irã. Ele disse, 49 líderes é muita coisa, é muita gente mesmo. Eles se encontraram para o café da manhã, achando a escolha boa por vários motivos. Primeiro, eles achavam que não sabíamos, mas você nunca ataca de manhã por causa dos ventos, do sol e outros fatores. Era impressionante como a gente sabia de tudo. Além disso, outros relatórios mostram que os militares estão literalmente se desintegrando internamente. Segundo fonte confiável de inteligência, há uma grave ruptura na cadeia de comando devido a um motim ativo na Guarda Revolucionária Islâmica. Um grupo de comandantes de campo importantes está ameaçando tornar pública sua deserção e anunciar sua saída caso o Conselho de Liderança do Irã não apresente uma solução política. Isso pode explicar por que o Irã está pressionando para retomar as negociações, segundo relatos. Agora, há uma ressalva importante em toda essa questão, que precisa ser destacada. Nós temos uma conta no Twitter que afirma ser de Ali Larazani, do Irã. Nessa conta, foi afirmado recentemente que o Irã não vai negociar com os Estados Unidos. Essa declaração foi uma resposta direta à reportagem do Wall Street Journal, que diz que o próprio Larazani procurou os Estados Unidos por meio dos omanitas para, basicamente, abrir o diálogo. Agora, há muitas pessoas espalhando desinformação. Então, isso pode ser apenas uma conta falsa, que as pessoas acham que é uma conta real. Não sabemos ao certo, mas destaco isso porque muitos estão levando essa declaração muito a sério. Mesmo que isso seja verdade, é importante lembrar que o Irã nunca vai admitir publicamente. Estamos prontos para negociar um cessar-fogo, porque nosso líder morreu. Não dá para esperar isso. Na verdade, as coisas estão desmoronando no Irã. Não são só comandantes pensando em desertar. Membros comuns da Guarda Revolucionária também fogem do país. Temos vídeos vindos das regiões de fronteira do Irã mostrando membros da Guarda Revolucionária cruzando a fronteira para o Afeganistão usando disfarces e passaportes falsos. Eles estão fugindo porque sabem o que os espera se continuarem lutando. Eles preferem fugir para o Afeganistão, um dos países mais perigosos do mundo, a continuar lutando no Irã.
Isso resume o moral na Guarda Revolucionária Islâmica. Agora, deixe-me explicar como chegamos até aqui, porque temos alguns detalhes novos sobre as negociações fracassadas que aconteceram antes desta guerra começar. E esses detalhes revelam que o Irã nunca levou realmente a sério um acordo negociado. Segundo o lado americano, os Estados Unidos ofereceram um dos acordos mais generosos possíveis. Tudo o que os Estados Unidos queriam era capacidade zero de enriquecimento dentro do Irã. E, em troca disso, os Estados Unidos estavam dispostos a fornecer urânio enriquecido por 10 anos completamente de graça. Dessa forma, o Irã poderia continuar seu programa de energia nuclear sem realmente ter a capacidade de enriquecer urânio por conta própria. Tudo o que eles precisavam fazer era aceitar, mas eles recusaram. Os Estados Unidos perceberam que o Irã não pretendia desistir do enriquecimento e, por isso, não abriria mão de suas ambições nucleares. Eles só queriam prolongar as negociações o máximo possível, a mesma estratégia que vem usando nos últimos 10 anos. E foi aí que as coisas ficaram ainda piores. Após ouvir as exigências dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores do Irã gritou com o enviado americano Steve Witkoff nas negociações. Witkoff participou da reunião com Jared Kushner e outros. Em certo momento, afastou-se e disse: "Se preferir, posso ir embora." Era essa a seriedade do Irã nas negociações. Eles não estavam negociando, só estavam ganhando tempo. Esse é o mesmo ponto que o Pentágono reforçou novamente esta manhã. O Irã nunca iria desistir voluntariamente de suas ambições nucleares. Aqui está o secretário de Defesa Pete Hegseth, explicando o que os Estados Unidos sabiam sobre as intenções nucleares do Irã. Ouça só. A liderança iraniana não construiu nada além de proxies, mísseis, drones e fábricas e instalações nucleares profundamente enterradas. Ambições nucleares pacíficas não precisam ser enterradas debaixo de montanhas. E então temos o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dane Kane, explicando exatamente como essa operação começou e o que vem a seguir. Quais são os objetivos dos Estados Unidos? Ouça com atenção, porque isso é importante. No dia 28 de fevereiro, toda a força das Forças Armadas dos Estados Unidos se uniu com um propósito comum contra um adversário capaz e determinado. O Exército dos Estados Unidos Marinha, fuzileiros navais, Força Aérea, Força Espacial, Guarda Costeira e Reservas atuaram juntos em todos os comandos de combate e iniciaram operações coordenadas com as Forças Armadas de Israel em uma escala sem precedentes. Como o secretário disse, nossos objetivos militares estão claros. Nossa missão é proteger e defender a nós mesmos e, junto com nossos parceiros regionais, impedir que o Irã tenha capacidade de projetar poder fora de suas fronteiras e estar pronto para ações subsequentes conforme apropriado. Em todos os domínios, terra, ar, mar e cibernético, a força conjunta dos Estados Unidos produziu efeitos sincronizados e em camadas, projetados para interromper, degradar, negar e destruir a capacidade do Irã de conduzir e sustentar operações de combate. Do lado dos Estados Unidos, isso marcou o culminar de meses e, em alguns casos, anos de planejamento deliberado e refinamento contra esse conjunto específico de alvos. Desde ataques de precisão contra infraestruturas militares-chave até inteligência persistente e integração de alvos, passando pela coordenação estreita dos componentes em grandes distâncias. Esta operação, mais uma vez, demonstrou o alcance, a prontidão e o profissionalismo dos Estados Unidos, assim como da nossa Força Conjunta Unida. Foi histórica não apenas pelo alcance operacional, mas também pelo nível de integração conjunta demonstrado em cada elemento da força conjunta. Como já disse, esse trabalho só está começando e continuará